Olá, pessoal. Eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto que foi publicado na página do meu amigo, membro da Confederação Intergaláctica, como eu, Silva Yuki, publicado. Ele republicou, ele compartilhou, né? Um texto que foi publicado na página da Citar a Luz, cuja autoria é de, vamos lá, Vitória Nandejara, publicado por Despertar o Divino. No outro canal fiz a leitura de vários textos dessa página também, muito legal. O título é A Doença. Acho interessante falar, eu como psicóloga, que trabalho com psicossomática também, e também como terapeuta floral, que entendemos a função das doenças na nossa vida, né? Como simplesmente sinais, recadinhos da nossa alma de que alguma coisa está fora do prumo. Vamos fazer a leitura desse texto, tentar entender e comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A doença. A doença nada mais é do que um mensageiro que nos diz que devemos estar atentos a certas emoções que estão estagnadas dentro de nós. Nosso corpo é um canal através do qual a energia deve circular livremente por todos os órgãos, passando do primeiro chakra ao último. Se não liberarmos essa energia, é por meio da doença que o corpo encontra uma maneira de nos avisar que não estamos fazendo o que deveríamos. Em minhas sessões de energia, posso ver imediatamente a relação entre a história de meu paciente e sua doença. Apenas me diga qual órgão você afetou e eu lhe direi o que você tem pendente para trabalhar e perdoar. Alguns exemplos grosseiros. O fígado. O fígado é o maior órgão do nosso corpo com múltiplas funções. Ajuda-nos a digerir os alimentos, a eliminar toxinas, a fabricar substâncias de que o nosso corpo necessita. O seu mau funcionamento fala-nos de ressentimento, raiva, frustração e injustiça acumulada com a vida e ou com outras pessoas. O perdão, né, ou perdoar-se também é a sua cura. Os rins. Os rins regulam e descartam nossa água. Quando adoecem, nos mostram que falta algo para limpar em nossa vida, acumulando em nós tristeza por não nos sentirmos capazes de enfrentar aquela situação. O pâncreas. O pâncreas é um órgão solitário que trabalha a digestão dos alimentos. Se está afetado é porque existe um profundo sentimento de solidão que não estamos aceitando ou digerindo. O intestino delgado. O intestino delgado é responsável pela absorção dos nutrientes, está relacionado ao mérito. Sinta-se merecedor ou não de receber dos outros. O excesso de preocupação e autoexigência o enfraquece. Um coração, né? Um coração partido acaba adoecendo e tudo surge da falta de autoestima. Ele é afetado pelos apegos, pela dor e pela crença de que isso era alegria, felicidade, amor, em vez de senti-lo em si mesmo. Geralmente, quando a doença entra em nossas vidas, o que fazemos é buscar a forma mais rápida e fácil de nos medicarmos. Curamos como está, colocando um remendo, uma solução fácil e imediata, mas não paramos para refletir sobre a razão de ser da doença e a mensagem que ela nos traz. Que muitas vezes se trata de algo tão simples como ter consciência de viver e o valor de estar vivo. A vida é movimento e se não vivermos, será a própria vida que pela saúde mais cedo ou mais tarde nos mostra, né, ou mostrará o seu valor. Namastê. Autora Vitória Nandejara, né, na página Por Despertar o Divino. Muito bem, vamos lá.
Quando nós fazemos a interpretação pela abordagem energética, né? E fazemos a leitura, por exemplo, do sistema energético através dos chakras, é assim que eu trabalho, né? A harmonização através dos chakras. Quando nós vemos algum bloqueio ou o fluir da energia de uma forma um pouco anormal, o chakra estando um pouco mais fechado, não totalmente fechado, mas um pouco mais fechado do que os outros, né? Ou muitas vezes em posição invertida, em movimento invertido, nós podemos dizer, de acordo com o chakra, qual é o sentimento que está sendo vivenciado de uma forma desequilibrada. Rapidamente a gente já sabe, né? Muitas vezes a gente vai comendo pelas beiradas para poder falar isso para o paciente, mas já fica claro qual é o problema, né? Só pela leitura dos chakras a gente já consegue saber tudo isso a respeito de uma pessoa, né? Agora, quando nós fazemos a interpretação também pela psicossomática, aí a gente pode usar todas as ferramentas criadas, né, ou sei lá, captadas do universo por essa grande terapeuta que foi a Louise Hay, né? E com um livro que foi marcante na minha vida, Você Pode Curar Sua Vida, ela que se curou de um câncer sem nenhum tipo de tratamento convencional, somente mudando realmente os seus padrões mentais, não é? E um livro que foi marcante, foi a primeira vez que eu andei de avião, estava indo para os Estados Unidos com o meu ex-marido comemorar nossos 10 anos de casamento e fui lendo a viagem toda. Levei esse livro para ler, né? Uma viagem longa, e li o livro todinho durante a viagem, então eu tenho a lembrança muito nítida dessa situação, por todas essas razões, e me encantei e lá na frente, depois de um tempo, depois de 5 anos, na verdade, resolvi também me especializar nesta abordagem da psicossomática, fazendo um curso de especialização psicossomática e técnicas corporais através da leitura desses, vamos dizer assim, desses padrões que estavam desequilibrados, né? Que eu fui encontrando comigo mesma, entendendo quais eram os meus problemas e tomando as atitudes que eram pertinentes à solução desses problemas, né? E de verdade as coisas a partir disso melhoraram muito em questão de saúde, né? E então, falando sobre bloqueios nos chakras, quando identificamos um determinado bloqueio, o nosso trabalho como terapeutas é desbloquear, mas ao mesmo tempo tentar trazer a compreensão, a expansão da consciência para o paciente de que ele tem um padrão equivocado de pensamento, juntando as duas interpretações, né? E cada doença traz um significado e a gente precisa aprender a trabalhar com esses significados e mudar esse padrão, mudar o nosso pensamento. Muitas vezes podemos ter várias questões, né? Questões, inclusive, que trazemos de vidas passadas, ok, né? Uma pessoa que nasce já, por exemplo, um bebezinho que nasceu com uma má formação congênita cardíaca, né? Obviamente ele não desenvolveu nada nesta encarnação, isso é reflexo de uma encarnação passada, que provavelmente ele vem trabalhar esse fato ou essa situação na encarnação presente, mudando os seus padrões mentais, né? Consequentemente mudando seus padrões emocionais também. E então, também falando sobre a abordagem da terapia floral, eu como terapeuta floral, como pesquisadora na área de terapia floral, né? Tendo desenvolvido aí um repertório chamado Florais Libertari, de essências minerais de pedras com estrutura cristalina e de orquídeas
né? Um repertório imenso com 650 essências, como já falei em vários vídeos no outro canal, né? E a abordagem do Dr. Bach, que nos traz também a compreensão de que a doença é resultado de uma desconexão com a nossa própria alma e com essa guiança que é feita pela nossa alma, pelo nosso eu superior. Então, quando nós damos ouvidos ao que a nossa alma diz, usando aquela ferramenta que também eu sempre falo aqui nos vídeos, que é a percepção ou a sensação do nosso chakra cardíaco, né, num conforto, nosso plexo solar, num conforto quando nós estamos tomando a decisão adequada, e uma sensação que amarra, uma sensação estranha quando estamos entre aspas, traindo o nosso propósito, né? O nosso plano de alma. Cada um de nós tem um plano, não podemos nos guiar pelo que é certo para o outro, porque o nosso karma e o nosso dharma é que vão determinar para nós aquilo que é certo ou não na nossa vida. Então, a interiorização, a conexão com o nosso eu superior é que vai fazer de verdade, ou melhor, vai trazer de verdade para nós essa... Para variar, fechou aqui. A capacidade da gente saber se estamos seguindo o fluxo do nosso, da nossa alma ou não, né? Ou estamos seguindo o fluxo do nosso ego, certo? Vamos lá. Então, de verdade, se não liberarmos essa energia, seja por meio de técnicas das práticas integrativas ou, em última análise, obviamente é isso que vai modificar a energia por meio da modificação também dos nossos padrões mentais, né? E é assim que nós promovemos a cura de verdade. Então ela colocou: em minhas sessões de energia posso ver imediatamente a relação entre a história de meu paciente e sua doença. Apenas me diga qual órgão você afetou, eu lhe direi o que você tem pendente para trabalhar e perdoar. Aquilo que eu disse, exatamente assim, quando nós fazemos a leitura dos chakras, a gente já sabe imediatamente aquilo que está em desequilíbrio, né? No plano mental da pessoa, plano mental, plano emocional daquela pessoa. Vamos lá, falando então dos órgãos, né? O fígado, que ajuda a digerir os alimentos, eliminar toxinas. O mau funcionamento fala-nos de ressentimento, raiva, frustração e injustiça acumulada com a vida e ou com outras pessoas. O perdão ou o auto-perdão é a sua cura. Muitas pessoas têm problemas no fígado, na vesícula, que tem uma interpretação semelhante. O acúmulo de ressentimentos e mágoas, né? O acúmulo da mágoa contra a própria vida, nos colocando no papel de vítimas, criando muitas expectativas que são muitas vezes frustradas, porque não correspondem ao nosso plano de alma. Então, entender esse mecanismo que a vida nos coloca de nos retirar daquilo que não é o nosso plano de alma, que frustra as nossas expectativas egóicas, é tarefa importante para que a gente não adoeça desse órgão tão importante para o nosso corpo, que é o fígado. Os rins, né? Regulam e descartam nossa água e falam dos nossos sentimentos, né? Ela coloca acumulando em nós tristeza por não nos sentirmos capazes de enfrentar aquela situação que relacionado aos relacionamentos, porque os rins estão localizados no segundo chakra, o chakra sacro, né? Também o chakra chamado chakra sexual, que não regula somente a nossa vida sexual, mas também todos os tipos de relacionamentos que nós temos na nossa vida. Então, importante que a gente também entenda, né, que os relacionamentos estão aqui neste plano terreno para nos auxiliar na nossa evolução.
É assim que nós evoluímos, né? Através dos relacionamentos, em todas as suas modalidades, em todas as suas dimensões, e entender que o outro faz o papel de espelho na minha vida e que eu simplesmente tenho que abrir os olhos bem abertos e entender quais são as projeções que eu estou colocando no outro que eu não quero ver em mim mesma. Não é? Aprender a nos relacionar é uma arte. Fácil? Não, muito, muito difícil, mas estamos aqui para isso. Vamos lá. O pâncreas, né? Um órgão solitário que trabalha a digestão dos alimentos. Se está afetado é porque existe um profundo sentimento de solidão que não estamos aceitando ou digerindo. É isso aí, né? Difícil, bem difícil aceitar a solidão e transformá-la em solitude, em amor próprio, em gostar da própria companhia. Eu fiz uma coisa diferente esse sábado. Fui ao cinema pela primeira vez sozinha. Falei, vou experimentar como é que é estar sozinha num cinema. Nunca tinha ido e foi muito legal. Um filme forte. Achei que ia falar de uma outra coisa, mas um filme forte e que me fez refletir sobre muita coisa também. Vamos lá, falando sobre coisas da Igreja Católica. Intestino delgado é responsável pela absorção dos nutrientes, está relacionado ao mérito. Sinta-se merecedor ou não de receber dos outros. O excesso de preocupação e autoexigência o enfraquece, né? Capacidade de absorvermos da vida a energia vital, numa simbologia, né, com os alimentos, aquilo que nós podemos retirar como nutrientes, né, dos alimentos e nos fortalecermos fisicamente. Então, transferindo isso para o plano emocional, mental, energético, a capacidade que nós temos de nos nutrirmos com boas energias, energias que falam aos nossos propósitos, não é? Trazendo alegria e um sentimento de plenitude por estarmos caminhando naquilo que a nossa alma preparou para nós. É assim que nós vamos ficando equilibrados e de verdade fazendo fluir toda a energia do nosso sistema energético direitinho, sem criar nenhum tipo de bloqueio. Coração, né? Coração partido acaba adoecendo. E tudo surge da falta de autoestima. Ele é afetado pelos apegos, pela dor e pela crença de que isso era alegria, felicidade, amor, em vez de senti-lo em si mesmo. Posso falar da minha própria experiência, como sempre compartilho com vocês, muito difícil sair desse padrão do coração partido quando você perde alguém muito importante na sua vida, como eu perdi o meu marido, não é? Então, é um trabalho insano, diário, 24 horas por dia, de você tentar manter a tua energia num padrão, né, de alegria, de felicidade, tentando encontrar a felicidade em várias outras situações que talvez antes passavam despercebidas, né? E para que a gente não adoeça. Eu que já trago, né, de outras vidas, a questão da asma, então que também está relacionado ao chakra cardíaco, que também significa tristeza, né? Quando meu marido se foi, realmente conectei com aquela tristeza e passei a ter uma sequela grande da asma pulmonar, em função da própria doença, né, do bichinho, mas fui me tratando e com homeopatia, né? Como vocês sabem, sou alérgica a tudo quanto é medicamento. E consegui melhorar muito, 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 e hoje me sinto bem melhor. Quando dá uma esfriada, como hoje, né, estamos entrando aí no outono, já percebo que parece que o pulmão dá uma contraída, já tem um pouco mais de dificuldade de respirar, mas também estou numa semana bastante
complexa, né? Dia 13, hoje é dia 10 de abril, dia 13 fará 2 anos da passagem do meu marido, obviamente que a gente vai revivendo tudo e difícil ficar 100%, mas vamos lá, vai passar, né? Tá, cada vez a gente vai administrando um pouquinho melhor a cada dia, faz parte. Vamos lá. Então, geralmente quando a doença entra em nossas vidas, o que fazemos é buscar a forma mais rápida e fácil de nos medicarmos. Curamos como está, colocando um remendo, uma solução fácil e imediata, mas não paramos para refletir sobre a razão de ser da doença e a mensagem que ela nos traz, né? Que muitas vezes se trata de algo tão simples como ter consciência de viver e do valor de estar vivo. A vida é movimento e se não vivermos, será a própria vida que pela saúde mais cedo ou mais tarde nos mostrará o seu valor. É isso, né? Rapidamente é isso. Estamos aqui para viver experiências, sejam elas quais forem, né? Pelas tentativas e erros nós vamos aprendendo. Todo mundo que está aqui nesse plano acerta e erra, né? Sofre as consequências desses erros, desses equívocos e vai escolhendo o caminho mais adequado, vai aprendendo a se conectar com o seu eu superior para fazer as escolhas corretas que estão dentro do seu plano de alma, e é assim que a gente vai vivendo e vai conseguindo estar em maior equilíbrio, 100% difícil neste mundo de terceira dimensão. Acho muito difícil estarmos completamente num movimento de zen, plenos, né? A própria energia da dualidade nos tira dessa coisa tão estática, né? Mas mesmo assim podemos estar na maior parte do tempo em equilíbrio e buscando entender os sinais que a vida nos traz. Então vamos interpretar as doenças, vamos parar de nos medicar a torto e a direito. Eu, em primeiro lugar, quando tenho algo, me interiorizo e tento entender, e muitas vezes nem preciso de nenhuma medicação, né? Agora, vamos lá, tem que ter um esforço, a capacidade real de querer entender o processo da vida, que esse é o processo da vida, certo? Decifrando todos esses sinais e caminhando cada vez mais longe, certo? É isso aí. Vamos refletindo sobre tudo isso nesse momento de tantos resgates, né? Pelo próprio movimento do planeta nesse processo de transição planetária e de limpeza aí de todos os nossos desequilíbrios, certo? Recadinho para vocês. Reflitam, fiquem com Deus. Um grande beijo e namastê.